O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando informações, novidades na área da saúde para vocês. E esse programa de hoje nós vamos falar alguma coisa sobre a formação de profissionais em saúde, mas principalmente na área dos técnicos de enfermagem, auxiliares, enfim, mas hoje técnicos, né? E nós temos aqui em Friburgo hoje uma nova unidade que forma essa turma da saúde, que é a Centena, que é uma empresa originária de Teresópolis e que agora abriu aqui uma filial, vamos dizer assim, ali onde é o Colégio Anchieta, bem na entrada, né, na beira ali da rua, e acho que muitos de vocês já passaram e viram ali a placa. E para falar da formação de pessoal na área de técnicos, na área da enfermagem, nós convidamos aqui o Cláudio Moura, que já esteve aqui no nosso programa algumas vezes falando de saúde, que está aqui comigo. Junto com o Cláudio também está aqui o Matheus Gandolfi, que cuida mais da parte financeira, né? Ô Cláudio, boa noite, Cláudio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Matheus. Né? Então, meus amigos, nós vamos conversar com o Cláudio e com o Matheus a respeito de como se equilibra as finanças, no caso do Matheus, e como é que se toca um curso, como é que se leva adiante a formação das pessoas, qual é o maior usuário desses cursos, se são homens, se são mulheres, né? Ô, Cláudio, há quanto tempo você já trabalha com essa área, Cláudio? São mais de 20 anos. Você já tem de formado, inclusive. De formado. Né? Mais de 20 anos. E você, inclusive, também trabalha com o Hospital Serrano. Hoje eu sou diretor do Hospital Serrano, na verdade é de uma rede, né, que tem mais de um hospital. Em Friburgo é o Hospital Serrano, em Campos a gente tem o Hospital Pronto Cardio, e tem alguns laboratórios espalhados. Que é do mesmo grupo do Serrano. Serrano. Então, muito bom. Para Friburgo foi ótimo o pessoal assumir, que era o antigo DEI, passou a ser o Serrano, porque eles injetaram capital, a gente vê o hospital crescendo, obras ali não param, todo lado do Serrano que você vai são obras. Isso para a cidade é muito bom, porque muita gente, muitos friburguenses, têm convênios que são atendidos pelo Serrano. Perfeito, perfeito. Hoje são mais de 50 convênios que o Serrano atende, né? A gente só não atende a Unimed, que tem o hospital próprio, e o Grupo GS, né, que tem o Hospital São Lucas de apoio deles, né? O resto a gente atende todos os... Golden Cross, Amil, Bradesco... eu não lembro disso, mas são muitos. São muitos. Assim, Amil, GEAP, isso. Caberge, são muitos. Eu sei que eu atendo pessoas lá, já atendi gente que veio de Teresópolis, gente de Cordeiro, Cantagalo, Madalena. É um hospital que está na sua vanguarda, está crescendo, né? E hoje a gente tem bastante pessoas procurando, né? Vindo de fora da cidade. E a ideia dos donos é ser uma referência mesmo em saúde para toda a região serrana. É porque eu vejo, eu às vezes pergunto a algumas pessoas que eu atendo e a pessoa diz assim, se eu não vier procurar o atendimento aqui, eu teria que ir a Niterói, teria que ir ao Rio, que é muito pior. Sim. O clima, a dificuldade, o risco, né? As pessoas têm receio. Né? Aqui chega tudo pacífico, tudo fácil. Né? E a região serrana tem uma característica, né, de muitas pessoas hoje, até por causa da cidade grande, desses complexidade que tem, né, de bala perdida, essas coisas. Muitas pessoas estão procurando o interior para morar, né? Principalmente as pessoas aposentadas, né? Mais idosos. Os mais idosos. Por isso que hoje cresceu muito o número de idosos na nossa região, né? E que frequentam lá. E que frequentam o hospital. Eu, às vezes, atendo pessoas, Cláudio, que mudaram de Niterói e do Rio para cá,
em busca de sossego. Então, são pessoas que compraram uma residência em Muri, muita gente comprou residência em Lumiar. É longe, mas o custo é menor, né? Então, a pessoa vende seu apartamento no Rio ou em Niterói, compra aqui uma bela chácara e vive sossegado. Perfeito, perfeito. Não, aí frequenta. Frequenta. Aqui, a cidade, né? Ô, Cláudio, em relação à formação de pessoas na área da saúde, hoje o auxiliar de enfermagem foi extinto, não existe mais isso ou existe? Perfeito. Ainda tem pessoas que não têm o curso de técnico ainda, em hospital público, que são auxiliares que ainda existe. Mas nos hospitais privados isso foi proibido. Então, nos hospitais privados só tem o técnico de enfermagem e o enfermeiro, né? Qual é então, a diferença do auxiliar? É o tempo de formação? É o tempo de formação, Tá? Antigamente, você fazia em um ano, você fazia o curso de auxiliar de enfermagem e depois você fazia uma complementação de mais um ano para fazer o técnico de enfermagem. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que fazer os 2 anos para se formar em técnico de enfermagem. Tá? O próprio Conselho de Classe, que é o COREN no estado do Rio, o COFEM a nível de Brasil, exige que tenha 2 anos de formação e que só forme em técnico de enfermagem. Eles não existe mais a formação de auxiliar. Aquilo era um curso de 1 ano, não? Era um curso de 1 ano. É melhor até para a saúde. Para a saúde. Que são pessoas, anos, exatamente. Até porque para lidar com saúde, com o ser humano, a pessoa tem que estar muito preparada, né? E com 1 ano, talvez, de formação, você não consegue essa preparação toda. Não consegue. E aí a gente corre o risco de erros, né? E erros na área de saúde são fatais. Você vê, os cursos superiores ligados à saúde são quase ao mesmo tempo, quase igual ao curso de medicina. Você vê, o curso de fisioterapia é longo. Sim. O curso de nutrição é longo, não sei se são 5 anos. São 5 anos, são 5 anos. Olha só, e 5 anos para formar uma pessoa que vai cuidar da nutrição. Não vai fazer intervenção física, de funcionar uma veia, fazer uma cirurgia. O fisioterapeuta são cursos longos. Então, imagina, um auxiliar em 1 ano era muito pouco. A gente quase que dizia que a pessoa aprendia trabalhando. Perfeito. Quando arranjava um emprego Perfeito. Ia aprender. Porque 1 ano, exatamente, 1 ano saía uma pessoa mal preparada e ia ter que aprender na prática. E, às vezes, até aprender na prática cometia enganos, erros, e alguns erros poderiam ser fatais. Podiam custar vidas. Né? Ô, Matheus, você trabalha com a parte financeira, né? Parte comercial, na verdade. Comercial. Isso. E como é que você lida? O que, na verdade, essa parte comercial, como é que você conduz isso? Então, na verdade, o propósito, né, da Escola Centena é poder ajudar as pessoas aqui da nossa região a realmente alcançarem seus sonhos. Esse é o propósito da nossa empresa, da nossa escola. Foi com esse projeto, com isso na cabeça, que a dona Neiva, que foi a fundadora, ela começou isso há 14 anos atrás, lá em Teresópolis, e depois, mais para frente, passando para a filha dela, que hoje era a nossa coordenadora geral, que é a Geise. E aí elas trouxeram esse sonho também aqui para a cidade de Nova Friburgo. E a nossa intenção é essa, é poder ajudar as pessoas a alcançarem um patamar melhor de vida e ajudar a nossa região em si a ter uma saúde melhor também. E agora tem outros eixos fora da saúde, a gente começou a trabalhar, mas principalmente nessa área da saúde, onde a gente fechou aí agora, né, um convênio, uma parceria com o Hospital Serrano, onde a gente quer viabilizar isso para as pessoas aqui, tanto pacientes quanto profissionais dessa área. Essa parceria com o Serrano é muito boa, porque um curso de enfermagem tem que ter um hospital onde a pessoa vá ter as suas aulas práticas, aprender e ver, né? Porque saúde, você não aprende no livro, no livro te dá a base, né? Técnica, teórica, aliás. A base prática tem que ser. Que bom para o Serrano, né, Cláudia? Porque até a nível de escola, né, quando você tem uma formação, você tem que dar para esse aluno todo o conhecimento. E a maioria das escolas de enfermagem, a gente tinha como campo de estágio único o hospital público. Que aqui em Friburgo é a maternidade e o Raul Sertan. E o grande problema hoje do hospital público, com falta de material,
materiais sucateados, que não tem mais uma tecnologia que hoje o mercado necessita, né? O aluno ele saía formado, preparado para trabalhar no hospital público, mas ele não saía formado, preparado para trabalhar no hospital privado. E o hospital privado, quando vai procurar esse profissional no mercado, tem dificuldade de achar. Então, montar essa parceria do Hospital Serrano com Centena é para conseguir dar a oportunidade desses alunos conhecerem uma instituição privada, ver como é que é o cuidado com os pacientes privados, que a exigência é muito maior. A família está do lado. A família está ali e eles estão pagando por esse serviço, né? Então, é um serviço que tem uma tecnologia maior, não pode faltar material. Eu falo que são duas escolas que os alunos vão viver. É a escola onde você tem tudo, o que manda a literatura, e uma escola que você vai trabalhar com o que manda a literatura, mas, na verdade, você tem que se preparar para coisas que não tem na literatura, que é o hospital público. Então, o objetivo hoje do Centena é levar essas duas realidades para os alunos. Que é importante. Botar ele em contato. Exatamente. E é nesse momento que a gente pretende preparar, não só para o Hospital Serrano, mas para os outros hospitais privados da cidade, profissionais aptos já chegar e saber fazer o que tem que fazer no hospital privado. Meus amigos, nós estamos terminando aí o primeiro bloco do Muito Mais Saúde dessa semana, falando aqui com o Cláudio Moura, que é enfermeiro responsável pela parte de enfermagem da Escola Centena. Também o Cláudio atua no Hospital Serrano de Friburgo e de Campos, né? Essa é a unidade em Campos, né? E o Matheus também, que cuida dessa parte, da parte financeira. Daqui a pouco a gente retorna. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Bombeiro. Estamos de volta aí, meus amigos, conversando com o Cláudio Moura, enfermeiro, e com o Matheus, a respeito da formação de pessoas na área da saúde, né? Cláudio, nós estávamos aqui, antes de voltar ao ar, aqui falando da Centena. Quantas pessoas vocês pretendem formar por ano na área de técnicos de enfermagem? Vocês só formam ali técnicos. Ou tem outra área ali de saúde? Não, Tem. Hoje a gente tem técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de análise clínica, tem prótese dentária, tem mais alguma? Tem instrumentação cirúrgica também. Olha, bacana, porque a instrumentação, você sabe que falou um negócio interessante. A gente não tinha. Alguém formava instrumentação aqui? A Escola Nova Friburgo, que é da Paula, chegou a formar alguns alunos, mas parou. Tá? Porque, olha, eu vejo assim, não sei se é impressão minha, uma certa dificuldade nessa área. Sim. Eu mesmo já tive que marcar uma cirurgia em épocas, ou no São Lucas, no próprio DEI antigo e hoje Serrano e na Unimed, e a gente às vezes tinha que retardar meia hora, às vezes uma hora, porque estava todo mundo dessa área de instrumentação com compromisso em algum hospital.
Perfeito. Perfeito. Fulana vai vir, mas está saindo daqui a meia hora. A gente ficava, né? Porque então é um ramo que tem falta, não tem Sim, sim. Porque, na verdade, como que funcionava isso antigamente? Não tinha o curso de instrumentação cirúrgica. Então, era aquele técnico auxiliar de enfermagem que trabalhava dentro do centro cirúrgico, assistia o cirurgião e ali ele acabava aprendendo e virando instrumentador cirúrgico sem realmente ter o curso. Sem ter feito o curso, né? Então, tinha o pecado de não ter essa formação para isso, né? E como foi visto isso, uma defasagem, começou a ter os cursos para instrumentação cirúrgica. Mas hoje só tem aqui em Friburgo, hoje só o Centena oferece isso. Que começou, né? Que começou. Centena começou quando ali no Colégio Anchieta? Desde quando que vocês abriram? O projeto estava para começar quase no meio do ano passado. Tá, mas a burocracia que hoje para você abrir uma escola é muito grande, alvará, né? É um alvará, é o MEC, a autorização do MEC, como tem enfermagem, a autorização do Corém. Então foi uma coisa que foi projetando para começar em julho, depois agosto, novembro, e a gente só conseguiu começar de fato mesmo em janeiro desse ano. Quer dizer, então nós estamos aqui 4 meses, né? Sim, 4 meses de vida, né, do Colégio Centena, e são 4 meses que eu acho uma coisa que a gente também tentou fazer bem diferenciado é a procura de professores, né, porque alguns vão para a escola pública, quando a gente chega na escola pública é por concurso, e por concurso às vezes é que ele passa aquela pessoa que acabou de se formar, né? Ainda está embalada com os estudos, faz o cursinho, passa na prova e vai dar aula. Então, essa pessoa não tem muita experiência, é um professor formado, tem a sua formação de enfermeiro, mas não tem a vivência prática disso. Né? E outros colégios não pagam um valor acessível a esses professores, acontece a mesma coisa, vai procurar um professor de pouca qualificação. Então, quando eu assumi o compromisso de ser coordenador, que a Geise, que é a diretora, me chamou, eu perguntei, mas qual é o projeto? Né? Porque eu não posso ser coordenador com professores com falta de experiência. Então, aí ela falou, não, você pode... E aí foi o que a gente fez. A gente procurou no mercado os melhores profissionais que já trabalham na área prática há muito tempo, que tem a formação didática de professor, e colocamos, então, hoje são os... Eu tenho certeza do que eu estou falando. A gente hoje tem os melhores profissionais, professores, para formar os melhores técnicos. Por exemplo, a gente estava conversando sobre instrumentação cirúrgica. É um professor só que dá aula de instrumentação ou é mais de um? São mais de um professor. Mas o curso é feito por módulo, né? Então, tem os módulos de matérias específicas e esse módulo é feito por um professor. Então, ele começa com o professor até terminar o módulo, é esse mesmo professor. Trocou de módulo, a gente troca de professor. Me dá um exemplo, assim, para a gente entender, para o pessoal que está assistindo o programa, porque o programa não vai ser assistido por médicos nem enfermeiros só, vai ser assistido pela população em geral, para eles entenderem. Tá. Vamos para o curso técnico de enfermagem, por exemplo. Eu não posso ter alguém preparado para formar se eu não tiver anatomia. Né? Se a pessoa não conhece o corpo humano, ela não pode dar uma injeção, não pode dar... Você vai saber do que está acontecendo. Então, a gente começa pelo módulo que é anatomia. E você tem que ter um professor de anatomia. E a gente tem um professor específico de anatomia. Professor de anatomia o quê? Um médico? O que é? Geralmente são enfermeiros, né? Porque o médico, ele tem uma aprofundagem maior em anatomia, né? O enfermeiro, ele vai embasar, como é um curso técnico, né? Não é um curso que de formação acadêmica, onde que você tem que ter um conhecimento amplo de anatomia. É um curso técnico onde a gente vai tentar passar para o aluno as coisas básicas, as noções básicas, o que é uma veia, o que é uma artéria, né? O que é um músculo, onde que são os músculos que a gente pode realmente aplicar uma injeção, a capacidade que o músculo tem de absorver o líquido, que tipo de líquido que o músculo pode absorver. Porque então, tem medicamento que se você fizer
Venoso é um desastre, porque é feito para músculo. Para músculo. E o contrário é idem, né? Então, são coisas que a gente vai levando, em cada módulo a gente tem um professor levando isso. Cada um dá o seu recado. Né? Tem a parte de ética, né, profissional, que é uma coisa que parece uma matéria boba, mas é uma matéria fantástica, né? Que é uma matéria que vai te formar como cidadão para você estar preparado para trabalhar na saúde. Não tem sentido você ser um profissional de saúde sem ética. Sem ética. Você mata o paciente, morre, vai ser uma desgraça. Agora, vocês então vão formar a primeira turma de técnicos daqui... Exatamente, no final de 2020. Embora a gente tenha uma turma que a gente chama de complementação, que são alunos que deixaram outras instituições, que não ficaram satisfeitos, aí nos procuraram, tá? E aí a gente formou essa turma, que essa turma termina no final de novembro. Vai ser a primeira turma. Então, existe uma turma chamada de complementação. Que bacana, quer dizer, são alunos que já tinham um ano, de outros lugares. Isso é interessante. Nas faculdades tem isso também. Pessoas que já tinham 2 anos, 3 anos de nutrição em algum lugar, ou mudaram para Friburgo, ou não gostaram do curso, que era Niterói, ou não sei aonde, né? E aí conclui aqui, e aí disseram, não, vamos formar uma turma em dezembro. Mas já... Não, é o pessoal que já veio com 3 anos, 4 anos em outro lugar. Bacana, eu não pensei nesse aspecto. Então, você forma a primeira turma em novembro agora. São pessoas que já tinham todos tinham mais ou menos um ano de curso. Você completa o segundo ano. Aí você completa o segundo ano com a gente. Né? Muito interessante, Cláudio. Para Friburgo é muito bom. Sim. Né? Toda instituição que vem somar é bom. Então, a Centena, que já tem muitos anos em Teresópolis, quer dizer, já tem uma tradição, já tem uma estrutura, ela não começou ontem, né? Isso é muito interessante, é muito bom mesmo. Como o pessoal do Serrano, eles não começaram ontem o Serrano, eles já têm uma vivência. O hospital do pessoal do grupo do Serrano em Campos já tem quantos anos? Cara, na verdade, eles pegaram o Serrano antes, tá? E depois, logo a seguir, pegaram o de Campos. A diferença deve ser 6 meses de um para o outro. Mas o Serrano, antes chamado DEI, já tinha muitos anos. Já tinha muitos anos. De estrada. Começou ontem, né? Começou em 1996, né? Então, eu entrei lá em 2000, Então, você já trabalhava antes. Sim. Quer dizer, você já pegou o hospital andando. Tanto de Friburgo quanto de Campos. Né? Eu mesmo já conheço você do antigo DEI muitos anos. O Serrano, na verdade, virou Serrano tem quanto tempo? Eu não lembro. Vai para 4 anos. 4 anos, 4 anos. E em Campos também? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Como é que é o nome lá em Campos? Lá é Hospital Geral Prontocárdio. Prontocárdio. Mas é do mesmo grupo. Do mesmo grupo. Que leva o Serrano aqui. Leva o Serrano aqui. Bacana, isso é bacana. Eles têm um hospital em Niterói ou no Rio? Não. Teve uma parte da sociedade no hospital em Niterói, que aí vendeu essa parte da sociedade do Hospital de Niterói para comprar esse hospital. Investiu aqui. E investiu aqui no Serrano. Bacana. Para a cidade é bom, sim, né? Sim. Porque você vê um hospital que não tem como ter capital para investir, é ruim. Para a cidade e para o próprio hospital. Perfeito. Né? O hospital, na verdade, exige muito investimento sempre, né, Cláudio? Sempre. Você tem um maquinário, tem 3, 4 anos, aí alguém diz, mas isso já está, como se diz assim, já está fora do padrão. Do padrão. Já tem máquinas novas. A gente compara o hospital até um hotel, né? O hotel, se você não estiver fazendo uma manutenção de um hotel o tempo todo, fica defasado, né? E aí envelhece, estraga. Aí você perde espaço, né? E o hospital, a gente também tem que pensar nisso. Se você não investir em hospital, o hospital vai encolhendo, né? Não encolhe em espaço porque é uma coisa concreta, mas encolhe em personalidade, em qualidade. Os próprios colegas, a gente vê há pouco tempo, eu estava conversando com os colegas lá da clínica de olhos e eles estavam me falando que se eles não, de tempos em tempos, não trocam o maquinário, colocam coisa nova, você perde o tempo. Né? Essa máquina que era boa para isso, mas agora tem uma do mesmo fabricante que tem uma qualidade, dá uma garantia de trabalho melhor. Sim. Não é verdade? E quando você não cresce, você
dar espaço para um outro grupo chegar aqui e engolir todos os hospitais, né? Sim, é verdade. Você tem um maquinário, né? Nós estávamos falando de hemodinâmica, essas coisas, né? Se você não atualiza, não é? Você fica sem mercado daqui a pouco. Há pouco tempo eu vi um programa interessante na TV Bandeirantes, o sujeito falando sobre a nova tecnologia que vai substituir em breve as chaves, cadeados, fechaduras, essas coisas, que é a senha, né? Hoje você chega num banco, você põe o olho e aí o banco abre a sua conta, porque só o seu olho é o olho do Cláudio, o meu olho não substitui o seu. Perfeito. Né? Essa questão da digital, né? Vai hoje também caminhar. Cartão de pontos, quase todos os lugares é digital, né? Antigamente você batia o cartão, né? Que alguém podia chegar lá, bate o cartão para mim, batia. Hoje, só se levar seu dedo, né, que consegue. Tem bancos, o Banco do Brasil mesmo, onde eu tenho lá uma conta, o Banco Itaú, você tem que botar o dedo. E a gente até se pergunta, olha, mas eu já fui nessa agência, meu dedo não passou, ontem passou, hoje não passou. E aí você pergunta, mas se a pessoa está fora da sua cidade, numa estrada, só tem uma agênciazinha lá e não passa. É uma situação delicada, né? Então tem que ter alguma coisa melhor do que a digital, que a máquina pode errar. Ainda mais em um hospital, por exemplo. Você sai de um centro cirúrgico, você como enfermeiro, calçou uma luva, talcou, mexeu, tira aquilo, ficou um restinho de talco numa digital, não passa lá na porta do centro cirúrgico. Situação delicada, né? Perfeito. Bom, então, em novembro, a Centena forma a primeira turma. Que vai receber um diploma equivalente a 2 anos. 2 anos, perfeito. Né? E essas pessoas, os alunos que vocês estão tendo lá, Cláudio, eles são todos aqui da cidade ou tem gente que vem de fora estudar aqui? Acho que o Matheus é melhor para responder. Matheus, o que Sim, a maior população, na verdade, a grande parte é de Friburgo, mas a gente atende também pessoal de Macuco, Bom Jardim, Cordeiro, Barra Alegre, Madalena. A gente tem gente lá também. Isso, Santa Maria Madalena. A gente vê isso. A Estácio e a Cândido têm cursos de Direito, por exemplo. Você vê muito ônibus, né? Sim, até nossos alunos vêm nesses ônibus também. Eles usufruem, nossos alunos usufruem desses ônibus da faculdade, sim. Muitos deles vêm. Você vê, eu vejo ônibus da prefeitura de Cordeiro, de Cantagalo, que vem trazer os estudantes aqui. Eu fiquei impressionado esses dias, rapaz. Tem gente que vem de muito longe. O curso começa às 7 da noite, o ônibus para por ali. 10 da noite essa turma retorna, 1, 2 horas de viagem. No dia seguinte eles têm que trabalhar, porque tem as turmas da noite, né? A Centena, em falar em turma da noite, vocês têm que horários de cursos lá? O curso são à noite, né? 7 horas até as 10 da noite, né? E temos uma turma no sábado também, que aí é de 9 até as 16 horas. 9 da manhã até 16 horas, todos os sábados. Eu fiz um curso na Veiga de Almeida de pós-graduação em geriatria e gerontologia, que era aos sábados, mas era puxado. A gente chegava lá 8, começava 8, eu saía daqui 5 e pouco da manhã. No início eu fui de carro, mas a volta é perigosa, porque você vem com sono. Eu, uma noite parei ali naquele shopping São Gonçalo, que é um shopping grande ali, né? Eu perdi o rumo, eu falei, nossa, aí eu vi onde eu estava, tinha um posto de gasolina. Aí eu falei lá com o rapaz que era da loja de conveniência, posso parar, tomar um café, dormir? Pode. O senhor quer sair daqui, que hora? Isso era umas 8 da noite. Meia-noite eu acho que eu já descansei. Ele disse, não, aí falou lá para os frentistas, meia-noite. E aí eu imagino o cansaço, mas foi 1 ano e meio, todo sábado de 8 da manhã, às vezes a gente terminava 5, 6 da tarde. Como você faz, né? Faço isso. É bem cansativo. Bem cansativo. Meus amigos, nós estamos terminando aqui o segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando com o Cláudio Moura e com o Matheus Gandolfi a respeito da formação de pessoal na área de enfermagem. O Cláudio, depois, nós vamos falar um pouco mais, porque eles têm lá cursos de análises clínicas, auxiliar de laboratório e tem o curso de instrumentação cirúrgica, que nós não tínhamos, né, Cláudio, aqui com eficiência, né? Não tínhamos. Daqui a pouco a gente volta. Em vida
Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Estamos aí retornando, meus amigos, ao terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde, falando aqui sobre formação de pessoas que vão lidar com sua mãe, com seu pai, com você num hospital, né? Como o Cláudio disse, é uma profissão que exige muito cuidado, porque ela lida com a vida, assim como o médico, né? Eu sempre digo para as pessoas, se você erra com um documento, aquilo tem como tentar se consertar, embora dê problemas. Você vai a um cartório, alguém redige uma coisa de forma errada, você assina sem ler, a pessoa que está lá com o papel não leu tudo e foi uma vírgula que se erre ali, um termo, né? Sim. Dá um problema que pode você levar 1 ano, 2, 3, reverter. Mas se você aplica uma injeção errada, né? O Cláudio sabe muito bem disso, que ele tem uma vida de profissão de enfermeiro. Se você lê errado uma prescrição médica e entende errado, é como na farmácia, né? Sim. O farmacêutico lê a minha letra, entende uma coisa, eu escrevi outra, e eles, não, a injeção aqui é essa, assim pode trazer um problema grave. Às vezes não com risco de morrer, mas de causar um problema muito sério, né? Nós já vimos, às vezes a gente vê, Cláudio, os jornais falando, e a TV, que a pessoa fez na veia uma medicação enteral, que era para passar por uma sonda pelo estômago, e é um desastre. E custa às vezes uma vida. Né? Nós vemos muito coisas assim, acidentes como a tal da broncoaspiração, né? Uma pessoa que... Esses dias eu vi uma coisa na TV, não sei aonde, era um anúncio ou uma coisa em que a pessoa, a família mesmo, um familiar, estava alimentando com uma sopinha, uma coisa, um idoso, mas o idoso estava deitado totalmente, né? Estava assim, reto. Aquilo me deu um nervoso, mas aí acabou a propaganda. Eu disse, meu Deus, mas se fizer isso vai dar um desastre. Perfeito. O Cláudio sabe, o Matheus não tanto que não lida com isso, mas nós sabemos do risco daquilo ir parar no pulmão e quase sempre no pulmão do lado direito. Cláudio, fale um pouco mais, meu amigo, sobre a formação do pessoal que vai instrumentar em cirurgia. É uma área que eu percebo, há pouca gente. Sim, instrumentação cirúrgica é uma área para pessoas que têm a capacidade de trabalhar dentro do centro cirúrgico, né? E é uma área muito complexa, onde a gente lida com o cirurgião que está lidando com vida naquele momento, né? Não pode perder tempo, então você tem que conhecer todos os materiais, todas as pinças. Às vezes a gente se depara com órtese e prótese, vulgarmente falando, são aquelas plaquinhas e os parafusos que fazem de ortopedia, aquilo tudo. E o instrumentador ele tem que conhecer isso, porque é ele que vai passar esse material para o cirurgião e de uma forma rápida, né? Porque
Ali, quando tiver, por exemplo, a gente corre o risco de, quando a gente está abrindo uma barriga de um paciente, mesmo hoje nas cirurgias modernas de vídeo, ter algum sangramento ali, a gente precisar de cauterizar com uma certa emergência. Rapidez. E se o instrumentador não estiver atento e preparado, ele não conhecer a coisa, ele pode complicar aquilo tudo ali, porque o médico vai ficar órfão de esperar alguma pinça dele e ele não estiver preparado para dar. Onde que está? É aquela. Tá? E a gente realmente, num cenário antigo, a gente viveu esse drama aí, porque a gente chegava e falava assim, não tem um instrumentador. Entra você mesmo. Eu mesmo, sem ter a formação de instrumentador cirúrgico, eu já entrei para instrumentar sem ter conhecimento de todas as pinças. Já ajudou muita gente, né? Já ajudei muita gente. Até salvar vidas, né? E sem você estar apto realmente para fazer aquilo. Você perde a mão, como se diz, né? Eu uma vez me lembro, estava fazendo uma cirurgia que eu não lembro qual é, e tivemos que começar aquilo com uma certa urgência, e um colega que não era da área, era um colega ortopedista com a maior boa vontade, o coração cheio de amor, disse, olha, eu estou vendo você lutando, você é instrumentadora, deixa eu me vestir, vou entrar, não vou atrapalhar, vou tentar ajudar. Seria como eu tentar ajudar um neurocirurgião, a pessoa teve uma hemorragia intracraniana e ele vai abrir, não tinha alguém, bom, é uma mão a mais, mas a gente sente dificuldade. Aí eu imagino a situação do instrumentador, com essa novidade, todo dia você tem essas órteses, essas placas, como você disse, né? Que mudam todo dia, né? E cada cirurgia ela tem a sua minuância, cara, uma cirurgia, sua especificidade. A gente hoje, você vai falar de uma cesárea, você vai usar um determinado tipo de material, de um determinado tipo de fio. Hoje tem instrumentador que, eu só faço neurocirurgia, tem aquele instrumentador que só faz ortopedia. Está cada vez se especializando mais nisso. Isso. E é tanto material que se ele quiser fazer de tudo um pouco, ele vai quebrar a cara. Quebrar a cara, exatamente. Ele não vai ter todo o profissionalismo, né? De fazer tudo. Que tem cirurgias que ela requer muito do instrumentador, tem cirurgias que não precisa tanto do instrumentador, né? Mas se você não conhecer todas as pinças, se você não conhecer... próteses ortopédicas de joelho, de quadril, de coluna... O neurocirurgião, ele usa hoje coisas cada vez mais delicadas. E que tem que ser assim naquela hora. Perfeito. E muitas vezes, outro dia estava um colega comentando que ele foi fazer uma cirurgia e, de repente, teve que mudar toda a programação. A prótese que se supunha que seria a melhor, não era. Não pode ser, não abre que não vai dar isso aqui. E aí, olha, cara, não é fácil. Não, é complicado. Então, hoje, cara, a gente tem essa formação, graças a Deus, né? Então, a gente consegue preparar Qual é o profissional. Tempo, assim, que na centena, por exemplo, você levaria, que você calcula, para preparar um instrumentador para fazer de tudo um pouco. Você não vai preparar para cirurgia de cabeça, cirurgia de coluna, né? Mas você prepara no geral. Um ano a gente consegue preparar esse para ele conhecer o material, o tipo de brocas que você vai usar. Exatamente, perfeito. Não é? Tá? E hoje você tem que montar, mais uma coisa que montar, é interessante quando você faz a instrumentação cirúrgica no hospital público e quando faz no privado também, para você conhecer, Mantá. O hospital público agora, recentemente, que adquiriu uma torre de vídeo, né? Antigamente, essas cirurgias no município aqui eram todas feitas de forma convencional, né? Nenhuma delas era tudo aberta. Né? Hoje, Mantá adquiriram, não sei se está já fazendo as cirurgias de vídeo no hospital público, mas no hospital privado já se faz cirurgia de vídeo há muitos anos, né? Muitos anos. Mais, talvez uns 20 anos. Hoje a gente já está até mudando para a robótica, né? Que é uma coisa mais elevada. É uma coisa ainda. muito cara. A gente no Brasil tem pouco robô. Eu vi esses dias um programa da CNN numa cidade americana, eu não sei se é Nova York, eles têm mais robôs nesses hospitais do que no Brasil. Sim. E é muito caro. Muito caro. Para eles, não. O governo financia, os bancos deles financiam, não tem os impostos. Aqui a gente tem que importar. Quanto custa a importação? Sim. Mesmo sendo para a área de saúde, tem os encargos de importação.
Esses impostos É a todos, tal né? da patente, né? Até você, a cirurgia de vídeo mesmo, em 2000, eram coisas muito caras, né, cara? Você conseguia fazer, vou fazer uma cirurgia por vídeo, por forma estética, que não vai ficar cheio de cicatriz na barriga, mas você só conseguia fazer pagando e pagando caro, né? Hoje em dia, os preços de cirurgia de vídeo convencional são a mesma coisa. Se você chegar para um cirurgião e falar assim, quanto que é uma vesícula aberta? É tanto. É capaz de você cobrar até mais caro do que por vídeo, né? Pela facilidade, pelo... Para os convênios, a cirurgia de vídeo é uma beleza, Sim. porque o risco de infecção é menor e o tempo de internação é um dia. Um Eu vejo pessoas aí conhecidas até minhas, que eu encaminhei para um colega, eu falei, você ficou quantos dias lá? Quando eu fui te visitar, você já tinha ido embora? Eu fiquei um dia. Como um dia? Aí eu operei sábado de manhã cedo e domingo o doutor foi lá também de manhã, eu fui embora. Se bobear, você encontra na rua andando segunda-feira, você nem sabe porque operou, né? É verdade. Está recém-operado. E você não vê aquelas lesões, aquela cicatriz. Por exemplo, cirurgia de vesícula era um talho. Nossa, cirurgia de rim também. Hoje é tudo o risco de infecção, a recuperação. Né? E tudo isso aumentou o número de materiais, de pinças especiais, né? Que requer mais um aprofundamento ainda. O próprio vídeo, a própria aparelhagem para cirurgia, para exame de vídeo, laparoscopia, ficou bem mais caro. Eu me lembro que eu e um amigo muito querido compramos há não sei quantos anos, na H-Stratner, lá na Barreira do Vasco, um aparelho que tinha tudo, nós pagamos uma fortuna em dólares. Eu vejo os colegas comprando hoje o mesmo aparelho, a mesma aparelhagem, por menos da metade. Sim. Porque foi barateando, né? Foi o mesmo princípio da robótica hoje, que é caríssima, que é né? importado. Que é importado, mas eu acredito que daqui uns 10 anos Quando seja você começar seja a fazer uma coisa o robô normal. Aqui, tudo caminha para isso. Caminha para que isso né? aconteça. É. Né? E a gente tem que montar, e como profissional, a gente tem que entender que está sempre evoluindo para tudo, né? Então, por isso que, mais uma vez falando do Centena, o sonho é de provar que a gente pode estar se atualizando sempre, né? Que a ideia do curso não é só para ficar só com formação de técnicos, mas também de qualificação. Isso é né? que eu acho, Cláudio. Porque hoje aquele técnico que se formou 10 anos, ele tem o título de técnico, mas ele precisa de uma qualificação. E aí é isso que a gente também, num segundo momento, a gente está procurando fazer, que são os cursos de qualificações, né? Especializações em neonatologia, se falar... O técnico que trabalha em berçário, o técnico da enfermagem do trabalho, que o Matheus falou ali. Eu lembro uma coisa, Cláudio vai lembrar e entender. Nós, quando eu comecei a trabalhar em Friburgo, há muitos anos, a gente não tinha o enfermeiro, nem o auxiliar. A gente tinha aquelas senhoras e aqueles senhores que se foram aprendendo na vida. Perfeito. Depois a lei começou a exigir e ofereceu, olha, vocês vão ter que ter o título, vão ter que ter o diplominha de vocês, então tem que fazer um cursinho. Muitos fizeram, porque ainda eram jovens, novos, e muitos não, eu já estou terminando, eu já estou idoso, eu quero parar, eu vou aposentar. Esses não fizeram. E daí começou, então, o Corém, o COFEM a exigir, mas no início ofereceu àqueles que já atendiam a oportunidade, de como fazer os dentistas, né? Sim, sim. Tinha aqueles práticos, Os né? práticos, né? Eu me lembro, tinha um senhor aqui, doutor Dal, ele não era formado em faculdade, era da família Boy, lá de Lumiar. Ele atendia gente o dia inteiro, salvou aqueles dentes daquela gente toda, ele aprendeu na prática. Perfeito. Né? É o barbeiro na medicina. É o barbeiro, que foi, né, que fazia aquela sangria. Aquela sangria, né? Eu me lembro, no São Lucas antigo, no Raul Sertã, aquelas senhoras, a maioria eram mulheres, né, que aprenderam na prática. Mas olha, aquela gente salvou muita vida. Porque os médicos não ficavam no hospital, não tinha celular. Então, às vezes, ligava para o doutor, ele saiu daqui agora, foi visitar a mãe dele. Sabe o telefone da casa da mãe? Não, lá não tem telefone. Essas senhoras que se formaram na prática se viravam. Olha, eles costumam dessa senhora estar com hemorragia, tem essa injeção aqui que é o que o doutor usa.
e não tinha como, ele dava e às vezes salvava. Muitas coisas nós aprendemos com eles, né? Na prática. Na prática, porque se você pegar pela história, a lavagem de mãos, que hoje é uma coisa que todo mundo fala, que é importante, que é obrigatório, uma coisa... Antigamente não se fazia, então nos partos a gente foi ver que as parteiras, os neném que nasciam de parteiras, eles nasciam perfeitos, e os que nasciam por médicos tinham complicações. Porque o médico mexia em cadáver, aquilo tudo, ia estudar de manhã e à tarde ia fazer os partos. Então era tudo contaminado. E as parteiras não, elas lavavam as mãos, iam pegar, trabalhar aquilo. Aí foi algum médico estudar e ver o porquê daquilo para depois a higiene, né? Ver que é a importância da lavagem das mãos. É verdade, Cláudio. Olha aqui, nós temos ainda um pouquinho de tempo aí nesse último bloco. Eu gostaria que você, assim, deixasse uma mensagem para os jovens, né, que pretendem ingressar nessa bela carreira. Eu acho que é uma das carreiras mais nobres, é a carreira da saúde. Sim. Profissão tão nobre como a do médico, a do dentista, que salvam vidas, a do psicólogo, que ajuda o indivíduo a sair de um buraco da depressão, de um trauma, né? Eu acho que as pessoas que querem seguir a carreira de técnico de enfermagem é uma linda profissão. Eu vejo isso porque hoje eu tenho uma casa de idosos e lá só trabalham técnicos, chefiados e orientados por uma enfermeira, que é a Luciene, que fez o curso, tem o diploma, tem o seu Corém, né? E eu vejo a preocupação dela quando chega um técnico novo, ela pergunta: você tem prática com injeção? Você sabe pegar uma veia, puncionar uma veia? Você já viu um paciente com gastrostomia sendo alimentado? O cuidado que tem que ter, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essa turma que pretende, por exemplo, frequentar a Centena. A área de saúde, é uma área assim, muito gratificante, né? Muito delicada. Ela é muito delicada, e quando você faz por coração, então, você recebe em troca um sorriso, e às vezes esse sorriso é muito mais importante do que qualquer dinheiro. Né? Eu falo para os alunos que muitas pessoas procuram o curso de técnico de enfermagem, ou o curso de análise clínica, ou o curso técnico de radiologia, para ter um emprego, né? Mas a gente tem que pensar muito mais quando a gente fala em saúde do que ter um emprego. Realmente é uma área que oferece muito emprego, mas é uma área que, se a gente não fizer com dedicação, nada vai dar certo. Você vai conseguir, de primeiro momento, o seu emprego, mas daqui a pouco você não vai conseguir suportar, porque é uma área sacrificante, é uma área que o trabalho é árduo. Noite, feriados. Passa noite, feriados, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem aniversário. Você dá plantão, eu passei vários anos dando plantão em Natal, Ano Novo, mas é gratificante, porque ali também tem pessoas que também não vão passar o Natal, não vão passar o Ano Novo por doença. E você está ali só para quê? Para acolher a doença. Graças a Deus você não está doente, mas você está ali para tratar e salvar essa vida. Então, hoje eu vejo que até pessoas que buscam o curso, não só para se formar e trabalhar, é para cuidar até do próprio ente querido, que já tem um ente doente em casa e quer se aprimorar só para saber cuidar desse ente. Uma área que cresceu muito, né? Hoje a gente só não fala mais só em hospitais, postos de saúde, né? Hoje tem a área pré-hospitalar, que são ambulâncias, a gente fala em home care. Então, é uma área que cresceu muito, né? E a área de laboratório também tem crescido muito, cada vez mais tecnologias. Exames, hoje, antigamente fazia pouco exame, hoje todos os cursos estão exagerados, né? E tudo com máquina, então tem que ter um conhecimento. Você vê o counter, que trabalha com os laboratórios, é um aparelhinho que substituiu aí em cada laboratório 10, 12 técnicos que faziam a contagem manual. Botava o olho lá e ia contando hemácia, leucócito, bababá. Hoje faz minutos, né? Hoje é tudo automatizado. Ô, Cláudio, infelizmente a conversa nossa é tão gostosa, mas eu agradeço muito
a vinda sua aqui e a do Matheus também, né? Vocês representam aqui a Centena e eu espero, Cláudio, de coração, que vocês consigam formar muitos excelentes técnicos para trabalhar com os idosos, com os hospitalizados, com os cadeirantes, com os home care e em todas as áreas que você falou aí, porque uma coisa que a gente vê, Cláudio, não adianta a pessoa chegar num lugar com o diploma se ela não tem a formação e nem a ética. Perfeito. Né? A gente vê em hospital médicos com dificuldade na ética, enfermeiros com dificuldade na ética e até mesmo enfermeiros que têm o diploma, mas não têm a prática. Né? Então eu peço o Cláudio e o Matheus que vocês se despeçam aí para a gente encerrar o programa. Tá. Eu queria agradecer ao tempo que vocês estão nos assistindo e falar que nós do Centena estamos abertos para receber qualquer um que se interesse na área de saúde e faremos o melhor para atendê-los e o melhor para conseguir formar vocês. Tá? E uma coisa importante, onde é que fica a Centena? Muita gente não sabe. Fala aí, Matheus, onde fica, Matheus? A Escola Centena, ela se encontra na Rua General Osório, número 181, ao lado da entrada do Colégio Anchieta, próximo até do Hospital Serrano também. No Colégio Anchieta mesmo. Sim, onde era o Anchietinho. Isso, exatamente. Isso aí. A gente está funcionando lá de segunda a sexta, das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite, aos sábados das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Também tem o nosso telefone, né, que vai estar passando aí na tela, o WhatsApp. É só vocês entrarem em contato com a gente, como o Cláudio falou. A nossa escola está disposta a proporcionar a melhor situação para todos os alunos e para a comunidade aqui de Friburgo e região, para que vocês consigam alcançar os sonhos de vocês e a gente possa ter uma cidade muito melhor. Meus amigos, um abraço carinhoso, agradeço a atenção de vocês todos e uma semana aí com saúde e paz. Até lá.